Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor nosso Deus para ministrar mais esse culto de adoração e louvor a Ele, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos orar? Vamos falar com o Senhor nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas agora, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, para que nós possamos agora ministrar esse culto ao Senhor. Visita cada lar que está participando agora, cada vida, meu Deus, e guarda, Pai, protege, livra de todos os males, inclusive aqueles que estão fora, aqueles que estão de deslocamento, aqueles que estão trabalhando, aonde estiver essa pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma nas Tuas mãos este culto, Senhor. Toma nas Tuas mãos agora cada atividade, cada palavra, tudo que será feito para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor pela direção do Teu Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é o que nós te pedimos aqui, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí a mais um culto que nós estamos ministrando a esse Deus maravilhoso, que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E toda a nossa gratidão, né? Então, a gente às vezes passa aí por momentos difíceis, né? Semana aí passada aí eu tive problema aí difícil, problema de saúde, mas Deus, Ele cuida da gente, Ele dá a vitória e nós devemos sempre manifestar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas. E nós vamos iniciar o culto de hoje, como de costume, com o nosso irmão Luiz, compartilhando com a igreja aquilo que Deus tem colocado no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Hoje, pastor, eu trouxe, Deus colocou no meu coração, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 18. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo, né, pastor? Para reverenciar e cultuar o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus único e verdadeiro. Então eu vou passar a leitura e depois trazer os comentários. Bom, na minha aqui subseção, tem uma seção, né? O título dela, a minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, vem assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolverei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecida por libação sobre o sacrifício e serviço, o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Bom, então, em primeiro lugar, vamos contextualizar, né? Aí, Filipos era controlada pelo Império Romano lá na Macedônia. E quando Paulo foi a essa cidade, que ele abriu a igreja, essa igreja sempre ajudou Paulo com mantimentos, com dinheiro, com coisas. E, principalmente, aqui, quando ele escreve essa carta, foi justamente porque a igreja mandou provisões para ele quando ele estava preso. Então, ele gostava muito dessa igreja, mas também alertava e mostrava zelo. Vocês lerem mais adiante aí o livro de Filipenses, vocês vão ver. E ele fala isso. Mas, contextualizando aqui, esse trecho aqui que eu destaquei, ele fala muito de obediência, humilhação, servir, e por fim fala de exaltação. Então esse trecho é muito rico, e eu vou sublinhar algumas coisas aqui, ressaltar algumas coisas. Então eu vou dar uma lida e vou começar a fazer os realços que eu entender necessários. Então, 5. Tende em vós mesmos o sentimento que tende em vós mesmos, tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui é muito importante, quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo e nós somos convertidos, nós realmente entendemos que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada pela reconciliação com Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como um Senhor e suficiente Salvador, nós estamos imitando Cristo, porque nós estamos entregando o senhorio das nossas vidas a Deus. Da mesma forma, Jesus, como sendo Deus, ele não se usurpou, ou seja, ele não se apegou ao fato de ser Deus. Não, ele assumiu forma humana, ele se humilhou, passou a sentir dor, necessidades, a sofrer tudo que o ser humano sofre, até para poder sentir tudo que nós sentimos e poder sofrer como nós sofreríamos.
para poder receber sobre ele todos os pecados que estavam destinados a nós. Então aqui já vem esse primeiro recado, que é entender que tem muita gente que você vê, pinta em borda, não, eu sou filho de Deus, é filho de Deus nada. Você não se submete a Deus, você não se humilha. Se Jesus assumiu a condição de servo, você não vai assumir? O servo não tem coisa. O chefe lá, o patrão dele, o que for, diz, faça isso, o servo vai lá e faz, ele não discute. Não tem murmuração, pô, eu queria fazer isso agora. Não, vai e faz. Bom, continuando. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então vamos começar pelo final. O objetivo maior da nossa vida, lógico, nosso objetivo é estar com Cristo, estar com o Pai na eternidade. Mas aqui nessa terra, o nosso objetivo é glorificar o nome de Deus, por quê? Como nosso exemplo, com a nossa vida simples, com a prova da nossa transformação através das nossas atitudes. Isso sim é o verdadeiro objetivo. E aqui também já fala em exaltação. E isso é uma coisa muito importante e as pessoas não entendem. Jesus foi exaltado. O nome dele está aqui, vem aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu vou fazer um parágrafo, abrir um parênteses aqui. Eu vi uma história outro dia muito interessante, que estavam lá no centro espírita, um cristão, um verdadeiro filho de Deus foi, porque tinha um amigo que ele estava em oração, tentando trazer para Cristo, tentando trazer para a luz, e chegou lá, o diabo lá que possuía o cara, falou tudo da família dessa pessoa lá, que ele estava trabalhando para trazer para Cristo, e a pessoa ficou muito impressionada, como é que pode? E já desviando, anulando a obra de Cristo. Chegou a vez do Filho de Deus, lógico, evidente, o capeta ficou quieto, e o capeta falou, fala aí quem você é. Não fala com a voz da pessoa que você estava fingindo conhecer. Fala quem você é em nome de Jesus. E aí não teve jeito, caiu tudo ali. A pessoa começou a falar, a entidade começou a falar com a voz dela e foi desmascarada. Então nós temos o poder do nome de Jesus. Quando nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nós entramos diante de Ti, nós temos realmente essa chave. E também, na nossa vida, todas as dificuldades, nós temos que colocar diante de Deus em nome de Jesus, e nós podemos ter muitas coisas serem resolvidas mediante o nome de Jesus, porque nada vai ficar oculto. Precisamos entender isso, mas entendendo que não somos nós. Ele chegou e falou, é na autoridade do nome de Jesus, ou seja, ele saiu da questão, é na autoridade do nome de Jesus. Então é assim que nós temos que viver, entendendo que Jesus morreu por nós e que Deus o exaltou. Paralelamente, nós seremos exaltados. Nós seremos exaltados quando alcançarmos a eternidade. Mas aqui é vida em obediência. E é isso que é importante. Então, continuando no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, aí ele fala,
não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência. Aí ele fala uma coisa de nossa responsabilidade: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, não vamos levar uma vida esculhambada diante de Deus. O cara é cristão, vive no bar, não tem uma vida transformada. Entendeu? Então nós temos que... O que é desenvolver a salvação? É realmente você obedecer, é realmente você ter temor e tremor a Deus, que é o que eu falo aqui, que as pessoas não têm, as pessoas não entendem, as pessoas tendem sempre a achar que, não, eu estou fazendo errado, eu chamo Deus e Deus é que vai me justificar no meu erro e eu vou continuar no meu erro. Não, não é. Deus é poderoso. Se você for filho dele, você vai para o deserto mesmo. Não tenha dúvida, você vai sofrer, você vai passar maus bocados. Então, respeito a Deus, temor, tremor e reverência. E ele continua no 13, porque Deus é quem efetua em vós o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. E nós não fazemos nada. Se às vezes temos um ímpeto no nosso coração de fazer alguma coisa, tenha certeza, não saiu da nossa mente contaminada pelo pecado. Veio do Espírito Santo que te sensibilizou e você obedeceu e fez. Então, desenvolver a salvação é viver em temor, em obediência, continuar. Fazei tudo, continuando, 14, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que os torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vamos parar aqui. Então, aqui está claro. Nós nos tornamos irrepreensíveis na medida que somos obedientes a Deus, pelo temor dele, porque fomos alcançados a Cristo. Então, ele nos enxerga inocentes, porque o sangue de Cristo está derramado sobre nós. Então, ele nos enxerga porque houve um pagamento. O castigo que estava para nós foi castigado em Cristo. Então, a sentença se cumpriu, estamos salvos. Agora, precisamos aqui desenvolver a salvação, ou seja, viver em constante arrependimento, porque nós erramos. Nós somos indesculpáveis porque o sangue de Cristo, nós somos, oh meu Deus, irrepreensíveis porque nós somos de Cristo. O sangue de Cristo, nós acreditamos em Jesus, que ele ressuscitou para nos salvar. Nós cremos firmemente nisso e por isso não tememos nem a morte física, mas precisamos viver desenvolvendo a nossa salvação, obediência, temor, fazer as coisas sem resmungar, né, sem murmuração. 16, caminhando para o final, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui tem um segredo, ele acrescenta, olha, busquem a palavra, leiam a Bíblia, continuem buscando na palavra. Está aqui, preservando a palavra da vida. Como é que a gente preserva alguma coisa? A gente preserva porque dá valor. Então, o fato de preservar é o quê? Porque sempre em contato com a palavra, Deus vai te fazer crescer espiritualmente, vai ministrar conhecimento, vai ministrar humildade, sabedoria, vai mostrar quem você é, na verdade, que você não quer aceitar. Então, aqui, importantíssimo, que é a questão de você preservar a palavra. Muito bem, e aí, depois, ele fala a questão que é preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui vem, se uma pessoa trouxe a palavra de Deus até você e você realmente foi alcançado,
passe pela formação, porque é uma frustração se você foi alcançado, porque senão a pessoa ela não joga pedra lá fora, para ela não, como assim, não bater palma para não dançar. A pessoa, quando vem a ti trazendo a palavra, vamos imaginar assim, é que nem é o cinema. Você, antigamente, né? Hoje em dia quase não existe mais. Nós íamos ao cinema, são muitos anos atrás, e nós assistimos aquele filme e aquele filme era bom. Então, quando nós estávamos, depois de assistir o filme, conversando com alguns amigos, olha, assista aquele filme que é bom. Então, quando a pessoa chega a você e diz, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, respeite essa pessoa. Não tome o tempo dela à toa. Porque ela está passando o maior valor que o ser humano tem, que é a reconciliação com Deus e a eternidade ao lado dele. E ele fala aqui no 17, entretanto, mesmo que seja eu oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. A libação, quando você derrama o sangue lá sobre o sacrifício, ou seja, mesmo que ele morra, ele alegre, ele morre alegre, porque no caso aqui com os filipenses, ele via que tudo que ele semeou estava frutificando. Por fim, no depois ele diz, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Entendeu? Então, ele está dizendo assim, pela mesma razão. Ou seja, se vocês estão sofrendo, estão quase perdendo a vida, alegrem-se, porque nós seremos perseguidos. Então, eu gostaria, por fim, de dizer, vamos desenvolver o Evangelho. E desenvolver o Evangelho através do temor, temor e reverência a Deus, vivendo com dignidade, sempre buscando na palavra, congregando os irmãos e tendo com a sua própria vida um luzeiro nesse mundo em que todos estão perdidos. Pastor, eu fico por aqui, eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem pouca coisa aqui, né? Para acrescentar, o irmão explicou bem direitinho a palavra toda, né? E é só ressaltar as questões aí que o irmão levantou, né? Em ênfase, como a questão da obediência, né? A obediência, a humilhação e o serviço, né? A Deus. E citou na palavra o exemplo de Cristo, que mesmo ele tendo todos os atributos de Deus, ele se desfez, né? Ele se anulou toda essa poder que ele tinha para cumprir a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser salvos, né? E o irmão associou muito bem essa questão, a questão do cristão aqui na Terra, que nós também temos que nos despir de toda o nosso conhecimento, a nossa arrogância, o nosso orgulho, de tudo aquilo que nos impede de seguir a Cristo, para servir ao Senhor Jesus. A importância dessa palavra para a nossa vida, né? Porque às vezes a gente fica preocupado aí com tantas coisas e esquece do principal. Acho que nem a Marta e a Maria, né? Fica preocupado ali com o feijão no fogo, né? Com o que tem que fazer aqui e acolá, e acaba esquecendo dos momentos que nós precisamos estar com Deus para nos fortalecer, da meditação na palavra, que é uma coisa muito importante para nós como cristãos, estar meditando na palavra, porque se a pessoa ela não se firma com Deus, congregando, meditando na palavra, orando, a consequência disso é um afastamento gradual. E esse afastamento gradual ele vai gerar consequências na vida do cristão. Então, isso aqui é muito importante, mostrando sempre a objetividade que o irmão traz aí para a palavra de Deus, para a prática no nosso dia a dia. Também o irmão falou sobre uma chave, né? Que muita gente oh Deus abençoa, guarda, protege, livra, faz isso, cura, liberta e tal, e pronto. Mas Jesus ele deu a chave é o nome dele. Então foi bom o irmão trazer, bater e rebater essa questão da chave da oração, que é o nome do Senhor Jesus. Ele fez essa obra, ele tem o direito, e nós devemos usar de acordo com o direito.
a legislação espiritual, né, ela é muito mais eficaz, eficiente e poderosa do que a legislação terrena. Então, usar esse direito aí que o irmão Luiz trouxe aí através dessa palavra. Você que está às vezes orando durante o dia, coloca eficiência, respeito, né? Existe alguém para chegar até Deus. Ninguém vem ao Pai senão através dele, que é o Senhor Jesus. Então a sua oração, ela tem uma chave. A minha oração, todas as orações. E essa chave é o nome do Senhor Jesus. E o irmão fala também da questão do desenvolvimento da salvação, buscando a Deus com temor, tremor e reverência, né? Isso é importantíssimo, né? O irmão até falou, não tem gente que acha que é o piloto automático, né? Eu aceitei Jesus, quando eu pecar, está tudo certo, é só continuar, Jesus já me perdoou. Não, tem que pedir perdão, tem que se arrepender e tem que deixar. E não é assim, né? Assim seria muito fácil. Então a pessoa, é uma luta, né? Lutar contra a nossa carne, contra a nossa vontade, né? Contra os nossos desejos, num mundo que oferece tantas tentações, tantas distrações. É claro que não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige oração, que exige luta, né? Lutar contra a tua própria vontade, a tua própria carne. Então, isso é desenvolver a salvação. Eu posso fazer, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer, porque isso pode me afastar de Deus, porque isso pode me enfraquecer espiritualmente. Então, isso é muito importante, viu, irmãos? O irmão compartilhou com a igreja aí hoje também, tá? E uma das coisas interessantes, né, que mesmo a gente nessa luta toda, né, buscando, orando, procurando se preservar, é Deus quem efetua, né, quem coloca em nós o querer, desejar a mudança e o ter forças para mudar. Essa força não vem da gente, essa força ela vem de Deus. O que vem da gente é o buscar o querer. É como o irmão Luiz sempre fala, né? Às vezes ele quer comer alguma coisa que é boa para a saúde e ele sempre está ali pedindo a Deus que ele gosta daquilo, né? Ele tem a vontade de comer aquilo ali. E é isso que ele tem que fazer. Eu quero te servir, então que eu gosto disso, que eu tenha vontade de te servir, que eu tenha vontade de estar na tua presença. É isso também que nós devemos fazer aí em relação a isso, tá? Também falou sobre o cumprimento da lei. Uma coisa que é sempre importante lembrar, que Cristo cumpriu a lei por nós, né? Então a nossa obediência ao Senhor Jesus, a nossa dedicação ao Senhor Jesus, já é um cumprimento da lei. Então isso que está cumprindo a lei. E o irmão Luiz, já no finalzinho, ele deixa uma mensagem para você que ainda não se converteu, ou você que um dia estava na presença de Deus e se afastou. Que é a questão de quando você ouvir a palavra de Deus, ouve com respeito, ouve com carinho, ouve com amor, ainda que você ainda não acredite, ainda que você tenha uma outra fé, mas ouça com carinho, ouça com respeito, porque é bênção para a sua vida. E quem sabe você no momento vai se converter, né? Então é importante isso aí, tá, irmãos? Que Deus continue abençoando aí a sua vida, a sua casa, a sua família, aí, a Cristina, todos aí, em nome do Senhor Jesus, dando sabedoria e abençoando tudo aquilo que aprova Ele colocar debaixo da sua responsabilidade aí espiritual em nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos louvar a Deus com qual hino hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 476 da harpa cristã. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi,
de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer, que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó Filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Jesus. Nós vamos agora então mais uma vez ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar a igreja nesse momento a abrir as suas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses. Primeira epístola aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Primeira. É. Olha aqui a passagem com os irmãos. A vinda do Senhor é certa e repentina. É o subtítulo que está na tradução da Almeida, Revista Atualizada. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, consoláveis, pois, uns aos outros, e edificados reciprocamente, como também estáis fazendo. Orar aqui a Deus pedindo, então, que nos conceda sabedoria, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estás aqui a tua palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, aquilo que eu acho, mas seja o teu Espírito Santo a me ensinar, fazer lembrar, trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, Senhor, aos nossos entendimentos,
para que nós possamos compreender a Tua palavra, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, irmãos. Então, uma palavra que Paulo escreve à igreja, né? Está lá em Tessalônica, e falando aí sobre principalmente o final das coisas, então o dia do Senhor, o temível dia do Senhor. E Tessalônica era uma cidade muito próspera, talvez uma das cidades mais prósperas da Grécia, e essa carta, talvez, aí, segundo alguns estudiosos, foi uma das primeiras, ou a primeira carta que Paulo escreveu aí, das epístolas dele. Então, a carta logo de começo de ministério, e uma peculiaridade dessa carta é que normalmente Paulo, né, numa parte da carta, no começo, no meio, no fim, ele mete o sarrafo, né? Ele baixa a vara. E nessa carta não, né? Ele vem trazendo somente elogios, mas alerta. No finalzinho da carta ele vai fazer um alerta a respeito aí do dia do Senhor. A vinda do Senhor certa e repentina. Então tem muita gente que acha que o Senhor Jesus vai fazer um anúncio na TV, né? Vai entrar aquele espetáculo todo, né? Vai vir o jornalista lá falando aquele negócio todo, edição extraordinária, Jesus afirmou que amanhã às 3 horas ele vai voltar. É repentino, isso não vai acontecer assim, né? Então ele fala, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, né? Então, o ladrão não vai falar, ô, seu Joãozinho, você vai sair hoje à noite? Né? Então tá, obrigado, só para eu vou dar uma passadinha lá para, né, fazer umas comprinhas na tua casa, né? Não é, né? O ladrão ele te avisa quando ele vai te roubar, quando ele vai roubar tua casa, quando ele vai roubar alguma coisa de você. Até porque ele quer um elemento surpresa, né? E vai ser um elemento surpresa para muita gente. O dia do Senhor. Um período em que Deus exercerá juízo sobre toda a terra. E este dia não tem previsão, vai ser de surpresa. As pessoas vão estar casando, se dando em casamento, comprando, vendendo, indo à feira, assistindo o Fla-Flu, né? Está todo mundo descansado, relaxado, está tudo dominado, né? E Jesus volta e muitas pessoas serão surpreendidas. Muitas pessoas ali irão ver um dia terrível, porque não se refere a um dia de 24 horas, se refere a um tempo, tempos sombrios sobre a terra, tempos de dores, tempos de tristezas, de desamor, de destruição, de traição. Jesus ele fala sobre esse momento com muita tristeza. Pai contra filho, filho contra pai, guerra entre as nações. Então esse é o dia do Senhor. Por isso que nós devemos estar preparados. Aí no versículo 13 ele diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Então, haverá uma grande expectativa, né? A terra já deverá estar num momento de grande turbulência, mas ali alguma esperança será lançada. Nós sabemos que vai ter o homem da iniquidade, né? Aquele que vai comprar todo mundo com seu carisma, né? Com suas palavras bonitas, né? E que você é seu corpo, suas regras, siga o teu coração. Essas palavras que as pessoas gostam de ouvir, né? O importante é o amor, né? Toda forma de amor é válida. Então, as coisas que as pessoas gostam muito de ouvir, aquilo que dá comichões no ouvido, né? E existirá aí uma expectativa de muita paz, mas o que vai acontecer aqui nessa terra é uma grande destruição, uma repentina destruição, o juízo de Deus sobre a terra. E isso é dirigido especialmente para as pessoas que estão afastadas de Deus,
Porque o cristão ele não está preparado. Se você é cristão, você sabe que Jesus pode voltar agora. Você está preparado. Né? Tem que estar, nós temos que estar. Mas, para o cristão, o que é necessário? Aí vem aquele segundo subtítulo, né? A necessidade de vigilância. Aí no versículo 4 ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, os filhos de Deus não estão nas trevas da rebelião e apostasia. Nós não estamos. Os filhos de Deus, eles andam na presença de Deus. Os filhos de Deus, eles não andam promovendo aí as coisas que Deus abomina. O assassinato de crianças que nem saíram do ventre de suas mães. A perversão sexual. Aquilo que Deus não aprova nas relações íntimas. Deus só aprova a relação íntima dentro do casamento do marido e esposa com a sua mulher. Isso Deus aprova. Mas Deus não aprova outro tipo de relacionamento. Né? Falando da nossa fé cristã. Então, o que eles fazem? Eles vão negar a luz. Uma grande negação. E que vai apertar, irmãos. Vai melhorar, né? Vamos botar um cristão lá, não. A Bíblia não diz que vai melhorar. A Bíblia diz que cada vez mais isso vai piorar. Cada vez mais as pessoas irão se afastar de Deus. Cada vez mais as pessoas elas vão ficar egoístas para manter a sua rebeldia. Por que uma pessoa muitas vezes não quer se converter? Ela não quer deixar a sua cachaçinha, ela não quer deixar, né, o seu carnaval, ela não quer deixar a sua promiscuidade, ela não quer deixar a sua corrupção, que ela leva vantagem, né? Passando a perna nos outros, fazendo notas superfaturadas. Claro que ela não quer deixar. Então, cada vez que a palavra de Deus ela denuncia o pecado, o que ela faz? Ela faz que essas pessoas se inflamem. É aquela pessoa que gosta de ouvir, né? Qual vai ser o seu horóscopo do dia. É aquela pessoa que gosta de ouvir qual é o seu número da sorte. É aquela pessoa que é muito ligada a essas coisas aí, transcendentais, e elas não querem deixar. Elas, às vezes, até estão na igreja. Aí eu sou de Jesus. Vamos fazer um carnaval de Jesus? Né? Vamos pegar o doce de Jesus aí, né? Vamos pegar o doce de Jesus. Então as pessoas querem associar as coisas que elas tinham no mundo às coisas de Deus, às coisas de igreja. Mas sabe o que significa a palavra santo? O santo significa aquilo que não tem mistura. Deus não se mistura. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você serve a Deus, ou você não serve. É isso que é realmente viver a fé cristã. É isso que é você negar a sua natureza, como Cristo negou a sua natureza divina para estar aqui na terra, obedecendo ao Pai. É isso que é você negar a sua natureza velha, humana, decaída, para servir a Deus em novidade de vida. É isso que Ele manda vigiar. É isso que Ele manda nós termos cuidado. Então Ele fala do versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Tá? Então não se deixe contaminar como as pessoas que vivem no sistema dessa terra, como as pessoas que se submetem ao sistema dessa terra. Por quê? Porque vai causar o afastamento de Deus, vai causar a queda espiritual. Nós temos modelos diferentes. Qual é o meu modelo? Você pode perguntar agora, que modelo é esse? E a resposta é clara.
Você tem uma Bíblia? Eu acho que hoje todo mundo tem a Bíblia, né? Tem Bíblia acessível ao celular. A Bíblia hoje está em todo canto. O modelo é a Bíblia. O modelo que nós devemos seguir é o Novo Testamento, os Evangelhos e a doutrina dos apóstolos. Mas nós também temos ali todo o Antigo Testamento de experiências, de coisas que vão firmar a nossa fé. Então o modelo é a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, como você sabe qual é o modelo? Como você conhece qual é o modelo? O modelo é o bíblico, irmão. Irmão, o modelo é o bíblico. Tá? Então, para que a gente não fique dormindo, a gente precisa ler Bíblia. Para que a gente não fique dormindo, a gente precisa orar. Para que a gente não fique dormindo, a gente precisa congregar. A pessoa não congrega. A minha igreja sou eu ou você, nós somos corruptos. Se nós não estivermos ensinando um aos outros, exaltando ali, exortando um ao outro, nós caímos, irmãos. Então é necessário que haja congregação, é necessário que oremos uns pelos outros. É isso que é viver de acordo com a palavra de Deus, no mundo que nós estamos cercados aí por tentações, por distrações, por armadilhas que querem nos derrubar. Aí você diz que a igreja é você não está sendo muito aí orgulhoso, não? Você não está se achando muita coisa, não? A igreja é o corpo de Cristo, são todos os irmãos, o cabeça é Cristo. Se você não estiver ligado à cabeça, através do corpo, como que você está igrejado? Então, muita gente enganada aí, sendo enganada aí pelas mentiras aí do inimigo. Aí no versículo 7 diz assim: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite e se embriagam. Então ele está falando, à noite, é esse sistema mundial corrupto. Esse sistema espiritual decadente, né, que leva as pessoas a sofrerem, as pessoas acharem que estão aí tendo grande vantagem, né, pelos prazeres carnais, pelas riquezas, né, pelo poder, essas coisas que vão enchendo aí, e cada vez as pessoas ficam mais afastadas de Deus, mais vazias, né? Então, essas pessoas que estão dormindo, elas estão embriagadas. Hoje nós não temos só os vícios químicos, né? Esses vícios como o álcool, né? Como a cocaína, como outras drogas aí, maconha, né? E crack, tantas outras, LSD, tantas outras. Não, hoje nós temos vícios virtuais. Gente que, para você fazer ela largar o celular e olhar para você tocar nela, você fala 50 vezes com a pessoa e a pessoa continua entorpecida com o aparelho na mão. É preciso você, oi, estou aqui, ó. Isso. São os vícios. Imagine, gente. Agora imagine se a gente não se apegar com Jesus, se a gente não orar, não ler Bíblia. Olha como a gente está cercado por essas coisas. Como é importante vencer essas coisas, né? Isso é muito importante aí, em nome do Senhor Jesus. Também toda essa tecnologia que nós estamos vivendo aí, todo esse progresso, ele não fez com que o homem melhorasse. Só a gente olhar. Guerra na Europa, guerra na África, guerra por todo canto do mundo, pessoas aí passando fome, pessoas jogando comida fora para manter o preço do produto. É só a gente olhar. Esse é o mundo que nós vivemos, que fala de amor, que fala de paz, né? que fala de inclusão, mas que continua praticando as mesmas atrocidades. De apoiar aquilo que está errado, de apoiar aquilo que é capaz de matar e destruir, de sequestrar pessoas inocentes, homens, mulheres, crianças. E as pessoas apoiam os que fizeram a maldade. Elas não apoiam aqueles que se defendem, não. Elas apoiam aqueles que foram lá, invadiram, pegaram as pessoas dentro das suas casas, mataram, estupraram e mantêm elas hoje como moeda de troca aí, até hoje. Essas as pessoas apoiam, né? Os outros não, os outros é que são terroristas.
Então, essa é a mentalidade desse sistema, e vai piorar. E vai piorar. Então, isso é uma advertência de Paulo dá para nós como igreja, né? Para que a gente não está associado com isso. Nós não temos que estar associado com essa maldade, com essa perversidade e com essa promiscuidade que o mundo está promovendo. E por que não? Aí no versículo 9 ele vai explicar. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, nós, Igreja do Senhor Jesus, você irmão, você que está me ouvindo aí agora, está vendo, nós estamos destinados à salvação. Glória a Deus por isso. Nós estamos destinados à salvação. Isso é importante a gente lembrar. Nós estamos destinados à salvação. É esse o nosso destino. Né? Maria está destinada a ir a São Paulo amanhã. Comprar roupas, né? Como é que é o nome da rua lá, de São Paulo? É a rua lá que o pessoal compra roupa lá, né? Não é o caso, não. Vai comprar roupa em São Paulo. E Maria tem que pegar o ônibus 8 horas da manhã para ir para São Paulo, lá na rodoviária. Porém, Maria pegou engarrafamento na Avenida Brasil. E 8h30 ela consegue chegar em São Cristóvão. Eu pergunto, Maria vai chegar em São Paulo? Quem não estiver com Jesus não vai chegar no reino de Deus. Entendeu, irmãos? Não adianta só dizer que está, não adianta estar por um tempo e deixar. Tem que ir até o final. Por isso tem que estar o quê? Edificar. O que é edificar? Fortalecer espiritualmente, renovar espiritualmente, crescimento espiritual. Não é só ficar naquele mingauzinho, né? Ser mais que vencedor, né? Ei, levanta a mão aí, dá barrigada, irmão, ei, tal. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Tem que ter edificação espiritual. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos destinados à salvação. Mas Jesus não força ninguém a entrar nesse ônibus, ou ficar nesse ônibus. Então a pessoa tem que manter-se querendo, desejando como uma criança, isso é a palavra do Paulo, né? Deseja o leite materno, ela tem anseio pelo leite materno, assim nós devemos ansiar dia a dia a nossa salvação, a ponto de a gente não estar apegado a nada nessa vida, não pode estar apegado a nada. Ah, Deus, eu ainda não casei, eu só quero deixar essa terra no dia que eu casar. Então o casamento é mais importante que o Senhor Jesus, tá? Senhor, guarda, me dá saúde, me dá robusta velhice e tal, mas se o Senhor quiser me levar agora, é a tua vontade? Me leva, Senhor. Né? E aí, cadê? Esse é o desprendimento. Esse é o desejo do crente, tá? E não está preso. Não, Senhor, peraí, deixa quando eu alcançar $1 milhão, aí o Senhor me leva, mas até lá não, né? Nossa, o cristão, ele não pode estar apegado a nada nessa terra. Senão ele vai começar a se apegar nessas coisas aí, nessa imundície que está impedindo as pessoas de se achegarem a Deus. Então, é uma palavra de avivamento de Paulo e de advertência, né? De advertência para aqueles que ainda não se converteram, tá? Por que você não se converteu? E você que está aí afastado? Você conhece a palavra? Por que você não voltou? Então, é uma palavra de amor, tá? Não é nenhuma palavra... Hoje não foi leve, né? Hoje foi leve, mas a gente precisa olhar para Jesus. Não tem como chegar a Deus se não for através dele. E não tem como se manter na presença de Deus se não se afastar do pecado. Então, que Deus, Ele tenha falado no seu coração, Ele tenha abençoado a sua vida através dessa palavra, no nome do Senhor Jesus.
eu passo agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça os comentários daquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá, pastor. O senhor falou algumas coisas aqui. Eu já vi até sublinhado aqui na minha Bíblia. Eu gostei daquela coisa que o senhor falou de a balinha. Eu gostei, eu adorava quando era criança. Não era de Jesus ainda. As pessoas, é como o senhor falou, o homem, o ser humano é rebelde, né? O senhor falou umas coisas soltas assim, mas eu achei muito importante, né? Eu associei isso, esse negócio da balinha, trazer fogo estranho. Mas, na verdade, nós, como filhos de Deus, nós temos que nos aformosearmos a Cristo. Não é o sambinha para Jesus, o carnaval de Jesus, isso tudo é trazer fogo estranho, né? E o senhor falou também em congregar, um exortar ao outro, um tirar dúvidas com o outro. Isso realmente é desenvolver a salvação, né? Isso realmente é você continuar com a palavra, você meditando na palavra, que é o que nós temos que fazer. E aqui no versículo 6, aqui tem alguns conselhos, um conselho interessante que eu separei. Vigiemos e sejamos sóbrios, né? Então, só vigia quem está acordado, né? E a sobriedade vem se Deus nos der sabedoria. Se nós pedirmos, Ele dá. Depois Ele exorta, né? E nós que somos sóbrios, Ele coloca revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso é muito importante, a esperança da salvação, isso é que nos mantém, né? Porque a fé não vem de nós, a fé Deus nos deu. E nós vivemos pela fé e nessa esperança da salvação. Nós estamos esperando o dia que Jesus voltar, como ele está dizendo aqui, né? E que se tornará efetiva a nossa salvação. Quer dizer, salvo nós já estamos, mas para Deus não há tempo, mas para nós teremos o corpo glorificado. E também outra coisa muito importante que o senhor falou foi: Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu vejo pessoas falando: mas você só fala em Jesus. Pô, Jesus é a única coisa. Jesus é o foco do cristianismo. Jesus é tudo. Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos, condenados à ira de Deus. Todo mundo fala: mas você só fala em Jesus, o que Jesus fez, a obra de Jesus. Mas é isso, porque, como o senhor falou, se nós deixarmos de fazer isso, é que nem quando você está na estrada de noite com o som dirigindo. Você vai piscando o olho, vai. Quando você vê, você já está no acostamento, se não for mais grave. E você pode morrer num acidente desse. Então nós temos que viver refrescando a nossa mente, nos lembrando de quem nós somos, o que Jesus fez, não é? E que nós fazemos parte dessa obra e que nós não fizemos nada, apenas fomos chamados e escolhidos. E aqui também, no 10, que morreu por nós, né? Aqui explica: quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ou seja, a comunhão constante. Como o senhor falou, na igreja, congregar, ministração da palavra, oração. E, por fim, mais uma vez, o que o senhor disse, esse conjunto de coisas, que é o desenvolver a salvação, que é viver em santidade, né? Constante arrependimento. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente,
como também estás fazendo. Então, essa é a nossa vida espiritual. Nós vamos trabalhar, ter o nosso sustento, granjear o nosso pão, mas a nossa vida espiritual é essa. É viver debaixo da soberania de Deus, nos humilhando como Jesus se humilhou, obedecendo como Jesus obedeceu, que nós também seremos glorificados na eternidade com Deus. Então, pastor Aguilar, Deus abençoe o senhor e a tudo que aprova Ele que o Senhor tomasse conta nessa terra. Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus, né? Esse é o momento agora que nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Você vai colocar diante de Deus as suas necessidades. Nós sempre falamos aqui primeiro as necessidades espirituais e, claro, também as necessidades daquilo que é físico, daquilo que é material, né? Sentimental, emocional. Cada um sabe o que está passando, a sua luta, o seu problema, e nós devemos colocar diante de Deus. Mas fortalece o espiritual, porque quando o espiritual está bem, todo o resto também vai ficar bem, tá? Você vai passar com mais facilidade pelas lutas, você vai suportar melhor as lutas, porque as lutas vêm, não tem como a gente evitá-las. Mas quando a gente está com o Senhor Jesus, a gente consegue suportar, a gente consegue ser consolado, né? E a gente vence elas com um pouco mais de facilidade, né? Porque Deus está presente. Glória a Deus. Então, o irmão Luiz, ele vai fazer oração, o Espírito Santo aí vai dirigir ele naquilo que deve falar, naquilo que deve conduzir. E você vai fazer a sua oração também e nós vamos estar em concordância com todos, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, irmão, está com a oração e a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, como eu gosto de falar, né, vamos fazer como Maria fez. Nós estamos aqui aos pés de Cristo, vamos orar, colocar diante dele as nossas dificuldades, lembrando aos irmãos que muitas vezes o que nós entendemos que é necessário para nós, Deus assim entende, e não adianta a soberania dele, nós não vamos obter aquilo não se realizará, não adianta. E o que é pior, se você transformar a pedra em pão, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito e vai se arrepender amargamente. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é Deus. E também pode não ser a hora. Então nós temos que ter paciência, insistir, continuar, sem murmurar. E também, pecado pode nos afastar de Deus. Pecado cria uma barreira entre nós e Deus. Então, oremos sempre pensando nisso, com fé, e de um jeito ou de outro. Olha, nós temos que pensar assim, se formos olhar o Antigo Testamento, Deus prometeu ao povo lá dele muitas coisas terrenas, mas para nós que somos cristãos, Jesus prometeu a Jerusalém celestial, que não é nessa terra. Essa terra aqui vai ser consumida pelo fogo. Nada impede que nós possamos prosperar, que nós temos que trabalhar, porque é ordem de Deus. Nada impede que a gente possa melhorar a nossa vida, melhorar o nosso nível de estudo. Nada impede. Podemos fazer tudo isso que agrada a Deus, até melhor. Mas, sempre sabendo que a soberania é dele. Então vamos lá. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora aqui diante de Deus, diante de Ti, meu Pai, para nós agradecermos por mais esse culto, pedimos que o Senhor nos abençoe e agradecer pela semana que passou e que o Senhor nos abençoe pela semana entrante. Nós temos muitas necessidades, o Senhor sabe quais são, e nós colocamos diante de Ti essas nossas necessidades. E como foi falado antes, não sabemos, porque ainda não veio, mas Tu sabes. Então que o Senhor cumpra a tua vontade no meio de nós. Não sendo a hora, ministra a paciência em nós, como o Senhor vem ministrando. Sendo pecado, mostra-nos, Senhor.
e fortalece-nos para que possamos abandonar. E não sendo, fala conosco, não sendo a sua vontade. Fala conosco. Pai, em nome de Jesus, independente do que cada um tem pedido, eu quero lhe pedir, principalmente pela nossa questão espiritual, que é a nossa maior necessidade, que não venhamos decair espiritualmente, que venhamos sempre ter comunhão com Deus. Isso é o mais importante. Mas nós temos outras necessidades e tu sabes. Nos dê a direção, abra-nos portas necessárias, coloca-nos diante de pessoas que possam nos ajudar, fortalece-nos, Senhor, espiritualmente fortalecidos, tudo vai melhorar em nós. E também que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe as nossas autoridades. Eu quero lhe pedir que o Senhor livre o Brasil de todas as injustiças que vêm sendo cometidas, que o Senhor livre o Brasil da fome, que o Senhor livre o Brasil do caos político, financeiro e econômico, que o Senhor preserve as nossas fronteiras e as nossas coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor também abençoe as pessoas que vão aos hospitais e aos presídios e aos que vão a outros países levar a tua palavra. Em especial, eu quero lhe pedir pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul, a levantar o estado do Rio Grande do Sul, seja o Senhor a tocar no coração dos gaúchos, que venham a te conhecer, meu Pai, em espírito e em verdade. Por fim, eu quero lhe pedir pelo Estado de Israel, proteja-os, guarde e livra-os de todo mal. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Antes da gente fazer a nossa oração final, nós estamos no mês de fevereiro, né? É um mês um pouquinho mais curto. Em consequência disso, tem que estar um pouco em cima, mas nós teremos a nossa Santa Ceia no próximo domingo, no dia 16 de fevereiro, né? Então, 16 de fevereiro, já que já teve dia 23 encerra o mês, né? Nós ficamos sempre um pouquinho antes para qualquer emergência, né? Que tem uma folga, né? Então, no dia 16 de fevereiro, nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. Você que já é batizado, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, prepare os elementos, o pão, o suco de uva, para participar conosco aqui da Santa Ceia, no nome do Senhor Jesus. Se você que ainda não tomou sua decisão, ainda não se batizou, não sabe discernir, você participa do culto normalmente e Deus vai te abençoar aí também, em nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus mais essa oportunidade, estamos aqui cultuando Ele, na presença desse Deus maravilhoso. Então, feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez cultuando o Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por estar cuidando da minha saúde, por estar curando, restaurando, renovando, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim nesta semana e também por todos aqueles pelos quais nós temos orado, todos aqueles que nós temos colocado diante do Senhor em oração. E também quero dizer ao Senhor, colocar diante do Senhor que eu concordo com a oração do irmão Luiz, com a oração que cada irmão, cada irmã, cada vida fez hoje aí diante do Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Deus, conceda a todos que estão aqui orando conosco, todos que vão estar orando conosco depois, um final de domingo, uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda, protege, livra de todos os males. Senhor, supre em cada uma de suas necessidades, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, em todas as suas atividades, que essa bênção seja estendida
a sua casa, a sua família, a todos e tudo que estiver próximos a eles, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos ao seu destino em segurança. Livra, meu Pai, de todos os males, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a bênção então em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus, né? Desejo a você e a sua família que tenham aí um excelente restante de domingo, uma excelente semana, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus.